Olá, esse é o PodPutz, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o sétimo episódio da quarta temporada do PodPutz. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Bruno, antes de apresentar nosso super convidado, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos na quarta temporada, contando que é uma por ano. Quer dizer que no ano que vem a gente vai fazer bodas do Podputs? Bom raciocínio, então. É verdade, né? Primeiro, boa noite. Quem diria? Vamos chegar aos 5 ano que vem? Será que ainda tem assunto pra falar? Bom, mas antes de tu Vai ter apresentar o nosso sim. convidado, eu tenho uma novidade aqui, ó, quentinha pra quem quiser ouvir. Hoje, exclusivamente hoje, pô, tem uma criptomoeda novinha, né, Heitor? Recém-lançada, assim, ó, na minha mão, tá fresquinho o preço. Estou entendendo seu raciocínio. Vamos chamar nosso convidado? Está aqui comigo, conosco, né? Nosso amigo Rafael Nelli. Salve, Rafael. Tudo bem com você? Tranquilo, salve Heitor, salve Bruno, tudo bem, cara? E tá tudo ótimo, uma honra estar com vocês nessa noite aqui. Boa. Então, amigos, abram Windows, mas fechem as portas, que o Node está no ar. Rafael, é muito legal ter sua presença aqui hoje, para a gente poder falar de blockchain. É um tema muito interessante. Então, para começar, conta para quem está ouvindo a gente o que é esse tal de blockchain. Com certeza. Cara, blockchain nada mais é do que uma rede gigantesca de computadores que processa um monte de transações por segundo de uma maneira totalmente descentralizada, sem intervenção governamental e, na verdade, sem intervenção de ninguém, né? Normalmente as blockchains, por mais que existam algumas, a premissa original é de que elas não tenham uma pessoa responsável por trás. É um sistema totalmente autônomo, onde as pessoas podem processar, validar e checar informações puramente pelo próprio sistema, sem ter alguém ditando o que deve ser aprovado ou não por trás. Isso dá uma base de segurança muito grande para quem quer fazer qualquer tipo de transação. Legal, Rafael. Cara, pensando nessa linha de raciocínio que tu disse, o blockchain, assim, ele basicamente pode servir para, como, assim, claro, todo mundo conhece o blockchain por causa das criptomoedas, mas ele pode servir para muitos negócios, muitas áreas de atuação. Porque uma vez que ele faz uma validação de segurança ali de forma autônoma, qualquer coisa, por exemplo, um cartório, um trabalho que precise de uma certificação, tudo pode ser usado ele, né? Com certeza, inclusive tem vários exemplos disso hoje em dia, né? Desde sistemas que fazem a transação bancária, financeira, né? Como o Bitcoin, por exemplo, que surgiu justamente com uma resolução para essa transação de moedas em específico sem ter um intermediador, onde você consegue fazer uma transação com qualquer pessoa sem intermédio de um banco. Você tem algumas soluções de logística, onde você tem alguns fatores de estoque controlados, e justamente pela natureza da blockchain ser totalmente imutável, né, você não consegue mudar os dados que já estão naquela tabela, dá uma segurança muito grande para você trabalhar com qualquer tipo de dado virtualmente. Dentro de um dos exemplos que eu achei mais interessantes que eu acompanhei na época, foi durante a crise de 2018, com as alfaces americanas, não sei se vocês chegaram a acompanhar isso. Alfaces? Conta pra Alfaces, gente. cara. Tava Conta tendo um aí. grande problema de um parasita nas alfaces, que tava, cara, acabando, assim, com a produção em geral. Tinha gente ficando doente, gente, inclusive, indo a óbito por causa desse problema, né, por causa desse parasita. E uma das soluções que o Walmart encontrou junto com a IBM foi de montar um sistema em blockchain para fazer a transação totalmente rastreável e segura de onde estariam os itens contaminados para descobrir as fontes da infecção e para acelerar muito o tempo de localização. Antes, eles demoravam 7 dias, muito por conta de fraude, por causa de ineficiência no sistema em geral, para conseguir localizar onde estava aquela fonte, onde estavam os produtos estragados, onde estavam os produtos que estavam sendo gerados já com aquela doença,
E com a instalação da blockchain e todos os validadores implementando uma espécie de QR Code em cada lote de alface, eles conseguiram reduzir esse tempo para 2,2 segundos. Isso, cara, resolveu uma baita de uma crise lá nos Estados Unidos. Um negócio que podia ter se alastrado muito mais até para o mercado internacional, né? Porque como é uma epidemia, por mais que seja em plantas, ainda é extremamente preocupante. Poxa, que legal, a gente acaba achando que isso é uma coisa distante da gente, né? Meio que é transparente para a pessoa comum. Mas pelo que você está me falando, no dia a dia acaba tendo um envolvimento com blockchain mesmo sem perceber, né? Sim, aqui no Brasil, inclusive, tem alguns exemplos, né? No Carrefour também foi a última empresa, né? Por mais que seja uma francesa, também atua no Brasil e traz para cá parte dessa tecnologia em blockchain para validação de qualidade dos alimentos. Então, quando você vai nos supermercados deles, você consegue ver alguns ovos, frango, principalmente muito frango, né? O mais relevante, eu diria. Até algumas marcas de leite em específico, você consegue acompanhar por meio de um QR Code todas as etapas da produção. De que vaca que foi removido aquele leite, quando, tudo validado de um jeito imutável e inadulterável. E aí, Bruno, você sabia que a vaca tinha esse rastreio? Não, o curioso é que assim, ele cita como se, cara, fosse algo simples. É só validar os dados, garantir que os dados são seguros. Só que, assim, ó, o que mais me chama a atenção no blockchain é a complexidade para manter isso tudo funcionando. É gigantesca, cara. É gigantesca, assim. Você tem, vamos de novo pegar o exemplo do Bitcoin aqui, que é a maior blockchain de todas até o momento, né? Com maior capitalização de mercado, quantia de usuários e quantia de mineradoras também, que é muito importante. Você tem uma série de computadores-chave ao redor do mundo, né? Normalmente são essas mineradoras, e você tem alguns outros que a gente chama de nodes também, que são meio como se fossem pontos de ancoragem, onde toda aquela rede fica salva. Então você tem toda a rede Bitcoin linha a linha, desde o surgimento dela lá em 2009, desde o primeiro bloco minerado, tudo registrado em, cara, milhões de computadores, milhões de sistemas com GPUs altamente potentes e, bom, em lugares com segurança muito alta, justamente para você não perder esses registros de jeito nenhum. Então, é um trabalho que demorou muito tempo para acontecer. E até nas blockchains mais modernas, ainda assim, é muito trabalho. Você precisa ter uma capacidade de processamento alta. É um gasto de energia muito alto, né? Um dos problemas da blockchain, inclusive. E é todo um sistema muito complicado de você manter. Não é um simples, putz, vou escrever tudo num livro razão aqui, salvar num monte de computadores aleatórios, e se der zebra eu vou buscar. Não, ele é um sistema que, de novo, opera de maneira totalmente autônoma. Ninguém precisa colocar um dedo ali para alterar alguma coisa. Tá, então seguindo o teu Legal, raciocínio, cara. se eu pegar o meu computadorzinho aqui e botar hoje pra minerar Bitcoin, não rola. Hoje em dia já não, né? Como dizem aí, tem o fundador do Bitcoin, que a gente não sabe se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas, né? Mas atende pelo acrônimo de Satoshi Nakamoto. Foi o indivíduo, a entidade, vamos chamar aqui. A entidade que começou tudo isso. Esse cara, sim, ele conseguia minerar vários blocos por dia só com uma máquina, né? Inclusive tem registros de que várias criptomoedas foram mineradas dessa máquina pessoal dele. E na época era perfeitamente possível. Até se vocês lembrarem, uns anos atrás, acho que até 2018, mais ou menos, ainda era possível você conseguir alguma coisa com hardware, né, já mais avançado do que o lá de 2008. Né? Mas hoje em dia é praticamente impossível porque é uma infraestrutura gigantesca que você tem que ter. O gasto de energia é muito alto e você não tem como manter uma operação sustentável que vai se pagar. Né? Porque também a chance de você conseguir alguma coisa minerando diretamente é muito baixa. E até um ponto interessante de entrar nesse quesito, que é o jeito que, em específico, o Bitcoin funciona, né? Como é a referência de blockchain que a gente tem mais comum na vida de todo mundo, assim. Ele tem um período onde, de tempos em tempos, ele fica 2 vezes mais difícil de minerar. Isso acontece a cada mais ou menos aí uns... se eu não me engano, por volta de uns 4 anos, enfim, tem um certo período para acontecer, que está diretamente relacionado com a quantia de blocos. E cada vez mais você vai precisando de mais energia para minerar metade de cada bloco.
Então, se no momento você está minerando, vamos dizer, 12 blocos, passa 4 anos, passa esse período, a dificuldade aumenta, agora você, com a mesma força, você vai minerar 6. Essa dificuldade da rede, você vai quebrando todas as criptografias e você vai resolvendo aquilo para ser utilizado. E quanto mais você minera, mais difícil vai ficando. É difícil mesmo, viu? Rafael, uma das coisas, teve um boom, você falou aí do passado, um tempo atrás começaram a falar muito de NFT. Eu vi um grande youtuber brasileiro, ele definiu o NFT como uma forma de gerar escassez artificial para gente esperta tirar dinheiro de rico bobo. Palavras dele, não tem nada a ver com isso, só repetindo. Então ele afirma que o NFT é uma mentira inventada para você achar que tem uma coisa exclusiva, só que na prática não faz muito sentido. E olha que icônico, hoje é o dia 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira. Então, Rafael, fala pra gente, esse tal de NFT, qual é a relação dele com blockchain e o que você acha dessa polêmica? Cara, então, NFT está diretamente relacionado com a blockchain em si, né? Ele não é algo à parte, ele é algo que está dentro da blockchain. E ele cai numa categoria assim, só explicando por cima, tirando toda a parte da polêmica, de como as pessoas usam isso, porque isso é outro papo, né? A parte física dele, você consegue dizer que assim, quando você tem uma blockchain, você pode gerar um token que, digamos assim, tem um lastro, né? Um token fungível, que no caso é uma moeda que você consegue usar. Então você tem aí, no caso, a rede mais famosa que abriga esses NFTs é o Ethereum, né? Outra criptomoeda muito grande, a segunda maior do mercado. Você tem o Ethereum em si, que é a moedinha, você consegue trocar. Então várias pessoas têm Ethereum, né? Eu posso comprar um Ethereum, você pode comprar um, e elas são intercambiáveis. Elas são moedas que têm o mesmo valor corrente, porque, bom, um Ethereum é um Ethereum em qualquer lugar. Quando surge NFT, né? A sigla dela, o Not Fungible Token, serve justamente para isso. É quando o token ele é não fungível. Então é quando você pega ele, né, um token dessa rede, então você vai gastar um valor do token daquela rede, pegando aqui o caso do Ethereum, vai pegar um valor, vai gastar esse valor e transformar aquela parte da rede, que você na teoria é dono, porque você tem o Ethereum correspondente a ela, em alguma outra coisa. Então você vai meio que colocar uma marquinha ali. Um exemplo que eu posso dar disso, por exemplo, é quando você tem uma carta, né? Você tem uma carta ali, você está mandando para alguém, vai mandar para alguém de outro país, e você bota um selo. Até você colocar aquele selo, é só mais uma das cartas, mas aquele selo em específico, por mais que você tenha gasto 1 centavo na época, daqui a muitos anos aquele selo pode valer muito ou pode continuar valendo nada para o colecionador. E isso também é um pouco de mercado, é um pouco da especulação, né? É aí que o pessoal costuma entrar, geralmente, porque tudo que você tem como fazer uma especulação, né, se esse pedacinho da rede que você diferenciou do resto tende a gerar algum valor diferente do resto, do total da rede, onde você tem tokens fungíveis, aí você pode especular em cima disso. Bem como tem pessoas que trocam bonecos de ação, por exemplo, aquelas figuras, enfim, detalhadas pra caramba, que na época o cara paga um valor, depois paga outro, ou desvaloriza. Também com o exemplo da própria Bolsa de Valores, né? Um exemplo muito mais tangível, alguma empresa que está num momento não muito bom, ou que as pessoas deixam de acreditar, que pode não perder valor intrínseco, mas ainda assim, pelo valor relativo que as pessoas dão, ela está abaixo do que ela na teoria vale. E é basicamente isso, né? Sobre essas polêmicas no geral, sobre essa parte dos macacos da NFT que ficou famoso, que o Neymar comprou macaco, que todo mundo tá falando disso. Cara, cai meio que no esquema de pirâmide, né? As pessoas usando uma tecnologia que pode ter sim usos muito bons, que nem a gente discutiu agora há pouco, né? E usando isso para fazer maldade. E cara, isso tem em todo lugar, né? A gente vê muito isso não só com essas moedas não fungíveis, como também com alguns tokens fungíveis, que nem as meme coins, que ficaram muito em alta um tempo atrás também. Muitas dessas coisas não têm um valor intrínseco ou uma utilidade. E isso tira o valor delas com o tempo. Mas eu vou dar um exemplo para você de um token não fungível aqui, de uma NFT, que a gente consegue usar no dia a dia, inclusive já tem um país inteiro utilizando, que é na educação. Quando você emite um certificado digital de alguém que concluiu um curso, o cara se formou em administração, você consegue validar
que ele realmente se formou, porque naquela blockchain chegou lá, a instituição de ensino, e assinou embaixo naquela blockchain. Pegou um valor daquilo e colocou lá. Então, de novo, mais um exemplo de algo que está alheio à moeda, que foi feito com a moeda, mas está separado do sistema. Então é meramente uma questão de uso, né? NFT, assim como qualquer outra coisa, é uma ferramenta. Tá, tu falou agora um pouco sobre Bitcoin, agora entramos em Ethereum, e tu disse que essa tecnologia tem várias outras. A gente sabe que tem, hoje em dia tem N criptomoedas aí. Se for elucidar, a gente passa o episódio todo só falando nomes. Com certeza. Então, E cada moeda tem... Oi, tá cortando um pouco. então, como é que hoje, assim, ó, vamos dizer assim, quem tá nos ouvindo, vamos dizer assim, que o Bitcoin hoje ele é a mais famosa, mas também ela é a mais cara. Se a pessoa quisesse olhar para esse mundo aí, o que seria assim, o primeiro olhar que tu diria pra pessoa começar a pensar? Você diz com relação ao primeiro contato com criptomoedas em si? Bom, de primeiro contato, agora falando mais como economista, eu acho que acaba fazendo um pouco mais sentido, né? Quando você vai trazer alguém para um tipo de investimento, considerando que esse seja o caso da utilização de alguma das criptomoedas, você sempre tem que considerar o que você está querendo, né? Qual o seu objetivo com aquele investimento. É fazer uma reserva de emergência, é colocar em um ativo de risco. E, bom, as criptomoedas, no geral, são consideradas ativos de risco, mas cada uma delas tem uma propriedade específica, né? Que nem daquele lance da utilidade que a gente falou. O Bitcoin, ele é uma moeda muito focada para transações em si, né? Surgiu como, de fato, um livro-razão, digamos assim. Você tem o Ethereum, que é uma rede muito mais focada nessa versatilidade, né? Em ser uma rede mais escalável do que o Bitcoin. Então, você consegue fazer muitas outras coisas dentro dela de uma maneira relativamente mais barata. Você tem alguns outros protocolos que funcionam dentro de outras redes, como a moeda Polygon também, que é uma moeda bem famosa, que atua dentro do sistema do Ethereum para trazer soluções de pagamento. Então, assim, cada moeda tem uma finalidade específica, dentre as moedas que são relevantes de fato. Agora, por exemplo, o Dogecoin, ele foi uma das primeiras moedas meme que começou a existir. Foi uma moeda meme feita dentro do sistema do Bitcoin, que, teve um boom de valor um tempo atrás por causa das falas do Elon Musk no Twitter, né? Verdade. Quem não acompanhou isso? Foi uma época que as criptomoedas, no geral, estouraram muito, mas o Doge... De 10 centavos para R$1 da noite pro dia. Mas o Doge foi absurdo. Tipo isso, cara. Teve muita gente que ficou muito rico. Até porque muito tempo atrás era muito barato, justamente por causa disso, né? Não é uma moeda que tem um propósito, um valor muito bem claro, né? Qualquer pessoa pode aceitar, mas você concorda comigo que se eu quiser abrir um mercado que só aceita mamão como forma de pagamento, eu posso? Isso não torna uma moeda utilizável, uma moeda válida, né? Acaba que de fato, as meme coins que a gente chama, muitas vezes são só umas imagenzinhas engraçadinhas ali, ou alguma coisa dentro da rede que faz alusão a isso. Então, a gente tende a diferenciar muito bem essas coisas, né? De novo, cada moeda tem uma utilidade. A das meme coins, muito por vezes, que são grande parte das moedas, porque elas são muito fáceis de você fazer. Elas acabam tendo uma utilidade muito específica, mas você consegue trazer, por vezes, valor a ela, criando algum hype, criando alguma coisa do tipo. Então, o grande conselho para quem está entrando em mundo de criptomoeda agora é estudar muito bem para que servem as criptomoedas, entender o projeto, bem como você tenta entender uma ação, né, uma ação da Bolsa de Valores, bem como até, por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, você precisa entender a localização, a região próxima, tudo, para saber qual que é o valor que aquele imóvel vai representar, e entender muito bem isso antes de comprar qualquer um. Entender para que aquela moeda serve. Qual o propósito da existência dela? É uma moeda que foi feita até como forma de pirâmide originalmente? Ou ela tem alguma coisa ali que diferencia ela das outras? Esse é o principal, para qualquer moeda. Boa dica. Ô, Rafael, você falou que ficou difícil de minerar em casa, mesmo quem tem placa muito boa. O Bruno já me zoou aí porque eu tenho um Asus ROG e um Alienware. Fala para ele o notebook que você tem, a placa que você tem. Cara, eu tenho um Galaxy Book 4 Ultra,
do mais recente, com uma 4070. Tá bom pra Vocês você, estão Bruno? abusando, isso sim. Eu só queria o meu aqui pro meu dotinho e vocês vêm com isso Não, mas nem aí. com uma 4090 eu consigo minerar? Oi, Heitor, desculpa. E nem com uma 4090 a gente consegue minerar? Não, cara. Quer dizer, conseguir você consegue. Né? Na prática em si, você consegue Pagar gerar mais luz do que processamento. você vai ganhar. Exatamente, cara. 4090, ela consome aí sozinha, só a placa, sem considerar a placa-mãe, sem considerar o processador, mais nada que você precisa para montar seu rig de mineração. Consome 450 watts. Isso aí, cara, num mês, com ela minerando sozinha, considerando a conta de luz aqui de São Paulo em específico, vai gerar aí um prejuízo operacional referente ao preço do Bitcoin que você consegue de mais ou menos R$100 por mês. E fora o que você gastou no seu ativo, né? Aqui eu não estou considerando a depreciação da placa, porque quando você usar ela, ela vai perdendo valor também. Ou seja, você botou dinheiro no negócio, né? Você gastou um monte de dinheiro para comprar uma placa monstra dessas, botou ela lá para minerar, e no final do mês você nem tá pagando, tipo, a placa tá ligada. Você tá perdendo dinheiro. E as placas ficaram caras por causa disso também, né? Porque muita gente começou a procurar placa para fazer isso, né? Muito, uma época atrás, cara, deu um boom nas placas, agora deu uma amenizada, né? Muito por causa do sistema de NPS que surgiu, né? De inteligência artificial, que faz todo o processamento das imagens para jogo, tal, que, né? Para vídeo, que é o principal público. Então eles focam, a Nvidia em específico, foca muito mais nisso para tirar a demanda de criptomoeda das placas, né? Mas sim, um tempo atrás isso acontecia, principalmente ali na série GTX, né? Eu acho que foi a série principal que teve impacto. E a primeira liga das RTX também, a série 20, né? Justamente porque o foco não era em geração de imagem com inteligência artificial. Foi ali, quando chegou nas séries 30, séries 40 agora, né? A máquina que o Heitor tem aí, a que eu tenho aqui, tem o DLSS, né? Que foi feito justamente com uma maneira de continuar evoluindo a capacidade gráfica das placas, sem a necessidade de você colocar mais hashes. Ou seja, dá poder de mineração para quem quer minerar a criptomoeda. Hoje em dia existe uma liga nova de placas focada só para isso, que é muito mais eficiente do que as antigas, inclusive. Mas isso lá pras fazendas, né? Porque E pra aí, Bruno? nós aqui. Placa de vídeo nunca foi um negócio exatamente barato, né? Principalmente as placas de vídeo high-end em específico, né? O Brasil sempre foi muito difícil de conseguir elas. Mas comparado com o cenário anterior, hoje em dia tá um pouco melhor, né? Principalmente para a indústria, né, de notebooks também, porque como eles têm preços industriais, é muito mais fácil de você baratear a tecnologia neles. Então, fica meio que não do jeito que estava, ainda está um pouco mais caro do que era antigamente, proporcionalmente, né? Mas eu considero que isso é uma inflação normal dos preços para o mercado, para o segmento. Você Essa sabe. inflação artificial gerada pelas mineradoras de Bitcoin não existe mais. Agora vocês estão falando sobre placa de vídeo. Eu lembrei de uma situação que eu vi, uma reportagem, acho que no ano passado, justamente sobre isso que tu estava falando, das placas novas que estão entrando com uma performance muito melhor para fazendas. Os caras lá no continente asiático, onde tinha mais fazendas de mineração, vendendo placas de vídeo. Cara, placas de vídeo que se vêm pra cá são um nível surreal de bom, assim, a $30, $50, porque eles não tinham mais o que fazer com as placas, porque eles substituíram pelas novas e aquilo ali pra eles era lixo. E só tem um problema dessas placas, né, cara? Assim, quando você vai comprar uma placa de AliExpress, as coisas que vêm da China, de ser justamente uma placa de mineração. Um dos grandes medos aí que todo gamer tem é comprar uma placa na AliExpress e uma placa de mineração. Porque, cara, o processo de mineração é agressivo. Se duvidar, ele é o processo mais agressivo que tem pra placa de vídeo, cara. É Não tipo tem você nenhum processo comprar um carro, o carro vem com 400 mil quilômetros, mas o cara zerou lá o odômetro, você acha que é novinho, mas tá tudo zoado já, né? É isso, cara. Você já tem, peça lá dentro que já tá meio solta, já tem peça que ficou numa temperatura muito alta, tá dilatada, né? Aí já começa a entrar um pouco mais no ponto da eletrônica. Mas, cara, eletronicamente ele se destrói, porque é muita coisinha, muito pequena. Então qualquer variação de calor muito alta, constante, vai destruir a placa. É como se tu nunca parasse de jogar. Verdade. Ô, Rafael, eu queria fazer uma pergunta.
Queria E fazer aí, uma pergunta no sentido, você falou sobre quem quer investir em criptomoeda, mas assim, pensando no outro lado, quem quer trabalhar com isso, prestar serviço disso, tem algum mercado? Dá para estudar alguma coisa para trabalhar com isso, não investindo, mas prestando algum tipo de serviço? O que que dá para fazer? Quem está ouvindo a gente que se quiser entrar nesse mundo? cara, tem alguns jeitos de entrar nesse mercado de criptomoeda, né? Tanto pelo lado financeiro quanto pelo lado de tecnologia, né? Pelo lado financeiro, você consegue entrar por meio, bom, de assessorias de investimento mesmo, né? Você consegue entrar ali sendo, digamos, um assessor de criptomoedas, porque é um mercado muito grande hoje, né? O ideal, o recomendado, né? Ou esperado, pelo menos, é que 10% da carteira das pessoas sejam em criptoativos, porque hoje em dia eles são muito relevantes, né? 10% já é muita coisa comparado com dentre todas as classes de ativos que você tem. Então, tem esse caminho, né, para quem é mais das finanças. E tem o caminho da tecnologia, que é o que eu acho mais interessante pessoalmente, porque, cara, a graça da blockchain tá na tecnologia, né? É um ativo que muitas vezes remete ao financeiro, mas ele é um produto tecnológico, né? Tudo que a gente falou até agora reforça muito isso. É sobre desenvolver solução, é sobre desenvolver sistemas bons e eficientes para você conseguir lidar com as coisas de maneira descentralizada ou com baixa manutenção. Claro, não com baixo custo de operação, mas o sistema em si não precisa ser modificado com frequência. E para quem quer entrar por tecnologia, hoje em dia você tem algumas aplicações em AWS que rodam em blockchain também, algumas coisas que você consegue fazer pelo Amazon Web Services que servem muito bem, então é um ponto de estudo muito bom. Mas o principal é o Web3. Cara, quem trabalha com Web3 tem muita oportunidade no mercado de blockchain no geral, né? E pode estar muito bem posicionado daqui para frente, porque também é um mercado que na parte da tecnologia falta muita mão de obra especializada. Tipo, os caras sabem que existe, o pessoal sabe que tá aí, sabe como funciona e não sabe aplicar. Não sabe colocar de fato no negócio, porque não tem mão de obra para fazer isso. Não tem alguém que chega lá e fala, vou botar um sistema com blockchain aqui pro meu negócio. Muito difícil, muito difícil. Então, tende até ter salários assim maiores, né, dentre a média da área, quem trabalha com blockchain em si. Mas, e também, bom, tem muitas oportunidades em empresas grandes. Aqui no Brasil, por exemplo, a maior ofertante de cargos que trabalham com blockchain é a própria IBM. Então, cara, você imagina, você estuda esse negócio, você conseguir desempenhar bem, conseguir mostrar que você consegue mexer com a blockchain, consegue fazer um sistema, sei lá, eficiente usando um token não fungível, uma NFT, criando moedas, criando soluções, criando coisas palpáveis de fato, você pode conseguir emprego numa empresa dessas, cara. Numa posição boa, sabe? De dev, às vezes de, sei lá, júnior, até sênior, enfim, de vários níveis. Então é muito interessante, cara. Sabe que Tá eu aí ainda, Bruno? tô. Não, é que o que o Rafael tá falando, cara, é muito interessante. E assim, ó, a, a maioria das pessoas, quando ouve falar no blockchain, até por causa da sua, vamos dizer assim, publicidade, eles sempre associam ao Bitcoin. E agora o que o Rafael tava explicando, e eu também já tinha esse pensamento, cara, o blockchain, ele é muito complexo e muito maior que o Bitcoin. Que nem ele citou, tu pode trabalhar numa IBM fazendo outras coisas. Tu não precisa realmente pensar apenas com blockchain e criptomoedas. Ele, como o Rafael citou, ele é lastreável, então tu pode rastreável, então tu pode usar ele para outras funções. Ele pode servir também a quem que usa? Ai, fugiu agora o nome. A de assinaturas. Tem uma que faz assinaturas eletrônicas que tem a estrutura de blockchain por trás, que é outra aplicação. Então, ele é muito versátil para muitos ramos diferentes. Sim, para uma infinidade, cara. Desde prontuário médico Sim, até, cara, educação. Na verdade, virtualmente qualquer coisa, cara. e Se a desmistifica um gente pouco, juntar né? aqui e quiser criar uma criptomoeda, a gente consegue? Ah, tu pode criar uma agora, é só tu Consegue, tem uns caminhos fazer bem ele. rápidos, cara. É, Assim, eu diria que Vamos fazer o Pod Puts Coin? tendo cash na mão, cara, você consegue entrar numa rede, ou na rede do próprio Ethereum, ou em outra criptomoeda maior chamada Monero, né?
comprar um pouco disso, até na Solana também, é outra rede, né, muito grande, acho que é a terceira maior criptomoeda, que serve justamente para meme coin, né, digamos assim. Cara, Então Monero, você consegue usar essa rede, você chega lá, compra um pouco dela e já fala assim, Monero eu configura, tenho um e pânico. solta. Não pela criptomoeda, porque a Monero é boa como criptomoeda, mas porque os mineradores dela se popularizaram. O que aparecia na rede da empresa de computador com um mineradorzinho de Monero escondido, até que a gente fez uma regra lá que bloqueou todo o file. Porque senão, meu Deus, sempre aparecia um perdido lá na rede. Pois é, cara. Foi uma moeda que tava muito em alta uma época atrás, porque na verdade foi uma das primeiras, assim, né? Que surgiu, que deu pra galera pegar o boom da mineração, porque ela funciona de uma maneira muito similar ao Bitcoin, né? Uma moeda irmã do Bitcoin, assim, em questão de funcionamento, né? E era muito fácil pra galera minerar, né? Então, os caras mandavam bala mesmo. Vai que explodia que nem o Bitcoin, não aconteceu, mas se explodisse, tava todo mundo rico. É bem legal esse assunto. Rafael, mudando um pouco o assunto, eu queria falar um pouco da sua carreira, que você começou como estagiário, depois você virou analista, e agora você vai ser gerente, é isso mesmo? Porque foi num espaço assim bem curto de tempo, né? Conta pra gente essa escalada meteórica que você tá tendo. Cara, tudo isso aconteceu no período de 1 ano e meio, né? Opa, como assim? Eu sempre trabalhei com algumas coisas menores por fora. Não é impressionante, Bruno? Oh, Eu sempre trabalhei com algumas coisas por fora, né? Sempre gostei muito de e-commerce no geral, né? Cara, sempre fui apaixonado pelo Mercado Livre. Então, eu sempre trabalhei muito com isso antes de começar uma jornada de trabalho aí formal, né? De carteira assinada ou um estágio, coisa do tipo. E também sempre gostei muito de financeiro, né? Acho que como eu conheci o Bitcoin lá em 2012, ainda era pivetinho, cara, assim. Lembro que eu faltava aula pra ficar jogando os jogos que você ficava assistindo anúncio lá e ficava ganhando, tipo, 3 satoshi, 4, 50 às vezes. Então, assim, sempre teve muito presente na minha vida, assim, no geral, né? E foi aí que eu encontrei meu caminho para chegar a fazer a faculdade de economia depois de ter feito meu curso técnico de TI. E eu consegui meu primeiro emprego aqui, né, onde eu tô no meu último dia, inclusive, agora saindo da empresa, né, na Lojas União 99. E eu entrei como estagiário. Entrei assim, cara, de encontrar estágio através de agência de estágio mesmo, não foi nada de indicação, nada assim. Encontrei como qualquer outra pessoa podia encontrar, estamos naquele pool. Foi muita sorte, né? E eu acabei entrando pro time de FP&A, né? Numa linguagem mais abrasileirada aí, é o time de planejamento financeiro, vamos colocar aqui. E, cara, quando eu entrei, o time tava bem, digamos, sucateado, assim, né? Você tinha uma gerente que tava de saída, né? Ela ficou poucos meses na empresa depois que eu entrei. Tinha o analista sênior lá que, o cara fazia tudo na empresa, se faz ainda hoje, né? O cara super competente, assim, faz tudo lá na empresa, inclusive ele que me contratou, de fato, né? E foi muito no meio dessa mutueira toda. Então, cara, passei no mão de várias pessoas, né? De vários chefes diferentes e tal. E, eventualmente, eu acabei criando um pouco mais de proximidade com o diretor financeiro da empresa, né? Com o CFO. E a gente começou a trocar muita ideia, a gente, né, conseguia conversar de vários assuntos diferentes, com uma, digamos assim, uma proximidade muito boa de interesses. E isso, né, eventualmente, acabou me trazendo para receber uma proposta, para receber uma oportunidade ainda quando eu estava estagiando, né, faltando, acho que uns 8 meses ainda para eu me formar, de entrar como analista. Né. Acabou demorando um pouco mais do que isso por algumas outras questões, mas aconteceu, né, eventualmente eu entrei. E o time de FP&A continuou crescendo, crescendo, crescendo. A gente continuou evoluindo e fazendo tudo o que a gente tinha que fazer. Entrou um novo gerente específico, depois entraram mais pessoas no time, a gente montou um time muito sólido dentro da empresa. E isso me deu, eu acho que um pouco de, digamos assim, tudo que eu aprendi nesse meu tempo, desde o começo do meu estágio até então, complementou muito o conhecimento que eu tinha prévio sobre o mercado digital e e-commerce no geral, né? Sobre o Mercado Livre, marketing digital, enfim. E eu usei isso, né? Acabei conhecendo algumas pessoas, porque não vou falar que foi meramente habilidade, cara. Teve muita sorte. Sempre tem, né? Nunca é um fator de uma coisa só. Eu acabei conhecendo as pessoas certas, nos lugares certos, nos momentos certos, e foi indo. Conheci
que vai ser, que é o dono da empresa lá agora, né, que é o dono dessa startup que eu tô indo agora, né, e ele me fez essa oferta, né, de eu ir lá morar no sul. Então eu vou mudar daqui de São Paulo, vou lá pro sul e vou começar a tocar esse cargo de gestão em e-commerce inicialmente, mas também vou cuidar de tecnologia. Vai ser vizinho do Bruno. Né? Pois é, quando tu fala Fiquei sul sabendo, é pra cara. onde, Rafael? Cara, eu vou morar em Canoas, né, a cidade ali em Grande Porto Alegre. Vai estar perto. Aí, ó, quiser, estamos abertos currículos, né? O Heitor tinha falado, cara, pra gente gravar um podcast ao vivo aí, ó. Já chego na tua casa aí algum dia, quem sabe, no próximo assunto. Aí, que legal. Muito legal, Rafael. A gente está chegando agora no final do episódio de hoje. Foi muito bacana receber você. Esse assunto realmente é muito legal. Eu gostaria que você mandasse as suas considerações finais. Cara, o que eu tenho pra dizer pro público que tá assistindo a gente é: comprem criptomoeda, não comprem foto de macaco, por favor. É 1º de abril, você tem que falar que é bom hoje. Não, é pra comprar um monte, por favor, hipoteque a sua casa, compre o máximo de macacos possíveis. E, cara, com relação à parte do corporativo, da vida profissional no geral, o esquema é nunca desistir e seguir com a cabeça erguida, cara. Muito bom. Bruno, manda as suas considerações finais. Antes das considerações finais, olha, Rafael, concordo contigo. Tu tem que, além de sorte, ter competência, como tu disse, de saber falar a coisa certa para a pessoa certa no momento certo. Faço tuas minhas palavras. Mas, cara, pelo que o Heitor citou e tu também, olha, é excesso de competência. Porque em 1 ano e meio fazer esse lance todo aí. Não é todo mundo não, cara. Te orgulha do que tu fez, porque é um diferencial muito grande. Acho que essa foi uma das coisas que eu ouvi muito nesse meu tempo, né? Assim, no geral. E, porra, eu fico feliz, né, cara? Acho que todo o esforço que eu tô botando nisso tá recompensando, tá pagando. Parabéns, ainda vai longe esse menino. É bom que a gente já pegou ele para vir aqui no Pod Putz, que depois que ficar muito famoso, aí vai ficar mais concorrida a agenda, né? Ah, é. Mas não vou deixar de vir também, cara. Se eventualmente eu estourar aí, pode chamar que eu volto. Tranquilamente. Boa, combinado. Então é isso, eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, vocês já fizeram o backup hoje? Valeu!